Oi, gente. Vamos lá, então. Essa mais uma aula aqui, aula de ciclo menstrual e também os hormônios que são envolvidos nesse ciclo, né? Como que funciona aqui? Primeiro a gente precisa entender como que funciona a dinâmica hormonal, para depois a gente ver o ciclo propriamente dito. Então, como que funciona? A gente tem aqui o envolvimento de três glândulas super importantes. Duas delas ficam no nosso encéfalo, na cabeça, e a outra, né, fica lá, que é o ovário, que é um órgão lá do sistema reprodutor. Quais são essas glândulas aqui? A primeira glândula é o hipotálamo, tá? O hipotálamo, ele é uma glândula que vai produzir hormônios, que vai controlar uma outra glândula, que é a nossa querida hipófise, tá? Qual é, nesse caso, o hormônio que o hipotálamo ele vai produzir, que vai estimular a hipófise? É um hormônio chamado de GNRH. Esse hormônio GNRH, ele ele recebe um nome meio grande, ele é chamado de hormônio liberador de gonadotrofina, né? O que você precisa saber é que ele vai liberar a hipófise, ele vai fazer com que a hipófise libere dois hormônios super importantes, conhecidos como hormônios hipofisários, e que vão estar envolvidos nessa parte da regulação do ciclo menstrual. Esses hormônios são o FSH e o LH, certo? Qual que seria a função do hormônio FSH? O hormônio FSH, ele é conhecido como hormônio folículo estimulante. Tá? Ficou meio feinho aqui, mas enfim, deu para entender. E aí tem o LH, que é conhecido como hormônio luteinizante. Luteinizante, tá? Então, olha só. Esses hormônios aqui são os hormônios, então, que vão agir diretamente no ovário, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Eles vão agir no ovário e vão ser os responsáveis pela produção do óvulo e pela liberação do óvulo, tá bom? O FSH, então, ele vai estimular o desenvolvimento do folículo, e o LH, o hormônio luteinizante, esse hormônio aqui, ele vai ser extremamente importante na ovulação, na liberação do óvulo propriamente dito, né? O óvulo ele só é liberado quando tem uma certa concentração desse hormônio. Então, resumindo essa questão hormonal, eu tenho aqui, ó, o hipotálamo, que pela ação do GNRH vai então estimular a hipófise, que por sua vez vai produzir o FSH e o LH, que por sua vez agirão no ovário, certo? O ovário, pela ação desses dois hormônios, vai produzir outros hormônios. São eles o estrogênio. Você pode também encontrar estrógeno, estradiol, é a mesma coisa, mas o progesterona. Então, ó, só revisando para a gente entrar no ciclo menstrual propriamente dito. Quais são os hormônios envolvidos? GNRH produzido pelo hipotálamo, que vai estimular a hipófise a produzir o FSH e o LH.
Esses dois hormônios, por sua vez, vão estimular o ovário, que vai lá produzir durante todas as transformações estrogênio e progesterona, tá bom? Esses hormônios são muito importantes, você precisa muito saber a função deles, porque a gente vai aplicar isso agora na próxima imagem, que é essa imagem aqui. Eu peguei essa imagem na internet, tá bom? O que está dizendo aqui essa imagem? Eu tenho aqui, nessa parte de cima, o desenvolvimento do folículo, né? O ciclo do ovário, a temperatura do corpo, tá? Concentração dos hormônios produzidos pela hipófise anterior ou também a adenohipófise. Eu vou colocar essa informação lá no esquema anterior, aqui, tá? Então, essa hipófise é a adenohipófise, tá? Por quê? Porque tem a neurohipófise que produz outros hormônios. Então, aqui, ó, tem então os hormônios produzidos pela adenohipófise, tá? Pituitária é um outro nome para hipófise. Aí tem os hormônios que são produzidos pelo ovário. E aí, o que acontece no útero durante todas essas transformações, tá bom? Então, se liga só, a gente vai ver aqui um ciclo de 28 dias, tá bom? Então, o ciclo menstrual, ele começa em que fase? Ele começa no primeiro dia de sangramento. Então, fiquei menstruada no dia 1º de novembro. Dia 1º de novembro é o primeiro dia do seu ciclo menstrual. Nesse primeiro dia, olha só o que vai acontecer. Eu vou ter aqui a presença do hormônio FSH, que é esse verdinho, e do LH, que é esse azulzinho, esse risquinho azul, certo? O que o FSH ele vai fazer? O FSH ele vai estimular o desenvolvimento de alguns folículos no ovário. Tem um desenvolvimento aí por volta de 10 a 12, tá bom? Folículos, todos eles começam a se desenvolver, tá bom? E aí o que vai acontecer? Depois de alguns dias que esses folículos começam a se desenvolver, apenas um folículo vai prosseguir no desenvolvimento, os outros 3 eles retraem, tá bom? Eles não continuam a se desenvolver. Então, só um deles vai prosseguir no desenvolvimento e dentro desse folículo tem o quê? Aqui dentro tem o óvulozinho, certo? Que é o nosso gameta. Uma coisa importante de você saber é que, enquanto o folículo ele está se desenvolvendo, tá? Se você reparar aqui no gráfico, nessa parte aqui de baixo, o que acontece? Ó? Enquanto o folículo está crescendo, eu também estou tendo um aumento da concentração de estradiol, que é o nosso estrógeno, certo? Ele vai aumentando, e o endométrio, que tinha sido descamado na menstruação, ele começa a ser produzido novamente. Ele começa a aumentar a sua espessura, tá? Lá pelo 12º, 13º dia, tem uma queda na concentração de estrógeno, tá? Ó, a progesterona tá aqui embaixo, tá? Tem uma quedinha na concentração de estrógeno. Aí o que acontece nessa quedinha? Enquanto tem a quedinha do estrógeno, olha só o que vai acontecer com esses hormônios que estão aqui, o LH e o FSH, ó. O FSH, ele vai voltar a crescer e o LH vai aumentar bastante a concentração, ele vai chegar nesse pico aqui, ó. Esse pico de LH, ele indica a ovulação. Então, só vai acontecer a ovulação, ou seja, o folículo só vai liberar o óvulo que está dentro dele no momento em que ele tiver essa concentração super alta de LH. Teve essa concentração super alta de LH, o óvulo liberado vai lá para as tubas e esse folículo ele vai começar a retrair.
Nesse processo de retração, ele vai receber um outro nome, porque ele fica numa cor amarela. Ele vai ser chamado de corpo lúteo ou corpo amarelo. E nesse momento em que eu tenho retraimento aí do corpo lúteo, ó, você vê que ele vai diminuindo. Nesse momento em que ele retrai, esse corpo lúteo ele vai produzir bastante progesterona. Ele produz bastante progesterona e também vai ter uma certa produção de estrogênio. Agora, uma coisa aqui importante que acontece, ó, aqui, quando eu tenho uma alta concentração de progesterona e de estrógeno, que aumentou também, eu vou ter imediatamente uma inibição dos níveis de FSH e de LH. Então, aqui, acontece uma coisa chamada de feedback negativo. O que é o feedback negativo? O feedback negativo é quando o FSH e o LH, eles são inibidos pela alta concentração de estrogênio e progesterona. Isso é muito importante, tá? E esse feedback negativo, ele acontece porque ovulou, né? Falando aqui de novo, ovulou, o folículo se transforma em corpo lúteo, porque ele vai retrair, e esse corpo lúteo ele vai, então, produzir progesterona. Quando a progesterona aumenta, também aumenta um pouquinho de estrogênio que tinha caído aqui, ó, tá bom? Esse aumento desses dois hormônios ovarianos vai inibir o LH e o FSH. Esse é o feedback negativo. Uma coisa que também é importante é que, olha só, o aumento do progesterona, ele vai estimular também o aumento da camada do endométrio. Então, aqui, ó, no finalzinho, aqui, onde tá essa flechinha que eu tô colocando em amarelo, ó, aqui é o momento ideal para anidação, tá? Então, o período fértil da mulher, ou seja, o período em que ela vai liberar esse óvulo mais facilmente, é ali por volta do 14º dia, tá? Vou colocar aqui, ó, período fértil. E aí, se tiver a fecundação lá na tuba uterina, esse embrião vai passar por algumas transformações e depois de alguns dias ele vai para o útero para tentar fazer a nidação. Só que o melhor momento para a nidação acontecer é exatamente nesse período aqui, tá? Que o endométrio está super grande, porque isso vai ajudar na fixação do embrião no endométrio, etc., para a mulher ficar grávida, certo? Aí o que acontece? Se, por algum acaso, não acontecer a anidação, o que vai acontecer aqui nesse ciclo menstrual? Se não acontecer a anidação, eu vou apagar aqui esses rabiscos que eu fiz. Aqui. Se não acontecer a anidação, ou seja, se a mulher não ficar grávida, ali por volta do 26º, 27º dia, os níveis de progesterona vão cair, porque o corpo lúteo está sumindo, ó. Ele está sumindo, tá? Esse nível de progesterona e de estrogênio vai cair. Eles caindo, tá? Vai ser um sinal para que o endométrio comece a descamar. Para que o endométrio comece a descamar. O endométrio descamando, a mulher menstrua, certo? Então, por que a mulher, ela menstrua? A mulher menstrua porque o útero, o endométrio, não recebeu o embrião, a mulher não ficou grávida, então não tem razão do endométrio ficar ali, tem a descamação para recomeçar o ciclo. Agora, o que acontece se a mulher ficar grávida? Olha só, eu coloquei outra imagem aqui. Se a mulher ficar grávida, o que o embrião vai fazer? O embrião ele vai produzir um hormônio chamado de HCG.
é o hormônio detectado naquele teste de gravidez chamado de gonadotrofina coriônica. Esse hormônio ele vai manter os níveis de progesterona e estrógeno altos. Mantendo esses níveis aí constantes, eu vou inibir forever o FSH e o LH. Se eu não tenho pico de FSH, se eu não tenho pico de LH, não tem ovulação, não tem desenvolvimento de folículo, etc. E a mulher não tem como uma mulher ficar grávida estando grávida, entende? Então, é mais ou menos esse o princípio de atuação também da glândula, da pílula anticoncepcional, né? Pílula anticoncepcional, a pílula de hormônio, que tenta manter aí esses níveis de progesterona e estrógeno constantes para que os níveis de FSH e LH sejam inibidos para que não tenha ovulação, certo? Eu espero que esse vídeo ajude vocês a estudar. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários, tá bom? Bons estudos, galera. Até a próxima.